Então eu vou puxar agora, voltar para a nossa realidade aqui do futebol brasileiro. Vou falar do Cruzeiro, que já tinha derrotado o Flamengo muito bem, como bem disse o Eric, né? A derrota do Flamengo no campeonato foi para o Cruzeiro, com muita imposição do Cruzeiro. Hoje pega um outro concorrente, o Palmeiras, e passa o carro de novo. Passa o carro e um Palmeiras, me arrisco em dizer, irreconhecível. Esse gol saiu logo no início da partida do Caio Jorge, que vive um momento excelente, eu acho que é o melhor momento dele depois que ele voltou para o futebol brasileiro, né, para esse retorno. O Palmeiras praticamente tomou 2 gols de bola parada, né, porque o segundo gol também acontece numa falta ali lateral, a bola explode ali, tem um tumultozinho dentro da área e o Caio Jorge, mais uma vez ali, sendo oportunista, consegue fazer o gol. Mas bola rolando, jogo jogado, o Cruzeiro ele foi muito melhor. Um Cruzeiro que tecnicamente estava no dia certo, né, conectado. O momento do Cruzeiro ele é muito bom, né? A gente falou na semana passada aqui de todos aqueles problemas extra-campo foram solucionados e aí o Cruzeiro dentro de campo, esse é o segundo gol, ó. Caio Jorge, oportunista, consegue fazer o gol e o Palmeiras não se encontrava no jogo. Tanto é que o Abel, desde o comecinho, logo depois do primeiro gol, ele já começa a mostrar ali o nervosismo na beira do campo, o jeito de Abel de ser, e eu acho que isso refletiu dentro do jogo, dentro do campo mesmo. Richard Rios, por exemplo, também estava mais alterado. O Palmeiras demorou, né? No primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu jogar bem, não conseguiu se encontrar. Segundo tempo, conseguiu ter um pouquinho mais de equilíbrio assim, mas o Cruzeiro fez mais uma boa partida. Eu achei assim, o Cruzeiro, o início do jogo do Cruzeiro me lembrou os melhores tempos do Liverpool jogando dentro de casa na Premier League. A intensidade que o Cruzeiro impôs sobre o Palmeiras no início do jogo. Assim, por isso que matou o jogo praticamente. Fala aquela história da bola parada em que você 5 falou minutos. pra gente. Além da bola parada do Cruzeiro, ao meu modo de pensar, o comportamento do Cruzeiro com bola parada, para mim é o melhor do campeonato. Sabe assim, o segundo gol do Caio Jorge era uma bola parada, e o comportamento do Cruzeiro em bola parada também é fantástico. Agora, a intensidade que o Cruzeiro teve hoje, principalmente nos primeiros minutos de jogo, assustou. Exato. E eu acho que assustou inclusive o Palmeiras, que não esperava essa intensidade toda. Agora, o Cruzeiro é o seguinte, o Cruzeiro, quando está com o Mineirão lotado, a torcida do Cruzeiro enche o Mineirão, de fato é um combustível a mais para essa equipe, sabe? Que é uma barulhada que faz. Depois que o Pedrinho parou de falar besteiras, de atrapalhar. De fato, de atrapalhar. Pegou o treinador e falou com o treinador assim, olha só, você é o cara que vai fazer o que você quiser aqui, você tem autoridade para fazer o que você quiser, você manda e desmanda dentro do vestiário, o treinador, por sua vez, colocou os atletas que ele acha que são os melhores da tirou outros atletas. Assim, o Cruzeiro é um outro Cruzeiro. E para mim é até mais fácil falar, porque no início, quando o Cruzeiro estava mal, eu fui um dos que vim aqui e falei, olha, esse Cruzeiro vai brigar, porque foi um elenco muito bom, um elenco que montaram o Cruzeiro, e com esse novo treinador, o Cruzeiro vai chegar. À toa. Eu tenho assim, algumas observações rápidas e pontuais sobre o jogo. Primeiro, Caio Jorge e Arrascaeta são os melhores jogadores do campeonato até aqui, os 2 artilheiros. Qualquer seleção do campeonato, se eles continuarem assim, vai ter que ter os 2 no primeiro turno, claro. Depois tem muito longo. O Ares também. Também tá jogando muito, também tá jogando, mas assim... Colocar 3. Vamos colocar 3, mas o Caio e o Arrascaeta ponteando ali. O Lucas Silva, impressionante o que ele tá jogando, um bom coletivo, melhora individualmente os jogadores, e parece o Lucas Silva do início dele no Cruzeiro, início de carreira. Arrastando, conduzindo bola, se aproximando da construção, muito participativo, além da liderança. Não é à toa que você percebe que o jogo gira em torno dele, todo mundo procura ele o tempo todo. O Palmeiras ficou muito evidente que a dupla de zaga titular fez falta, Gustavo Gomes e Murilo suspensos, o Palmeiras raramente toma 2 gols de bola parada tão rapidamente, aí não é culpar o Mikael e o Bruno Fux, mas é claro que faz falta você não ter 2 jogadores tão habituados a estarem ali. E o Palmeiras voltou à sua formação que vinha dando uns sinais de esgotamento, que é o time com o Veiga de 10, o Estevão na ponta direita, aquele 4-2-3-1 que o Abel vinha mudando. Ele tinha mudado para 3 zagueiros, sendo um deles o Giai, e eu sinceramente não entendi por que ele abriu mão. Não sei se ele não sentiu a confiança de fazer essa formação sem o Gomes e o Murilo, tendo que fazer com o Fux e o Mikael, mas ele retomou, tirando o Facundo do time, tirando o Mike do time, algo que para mim já estava dando sinais de esgotamento e não funcionou. Grande jogo do Kaique também, lateral esquerdo, porque hoje sim a gente teve um duelo do lateral com o Estevão, direto, porque o Estevão estava bem aberto pelo lado direito, e o Kaique, garoto que assumiu a posição recentemente, foi muito bem no jogo. O Cruzeiro, a impressão minha, ele tem rodado pouco o elenco.
Roda pouco. É porque o time Porque A Sul-Americana abriu serviu mão da pra isso. Sul-Americana, né? Tem rodado pouco o elenco, né? Porque isso dá. Esse Ele vai gol do dando Lucas Silva, por confiança. E outra, exemplo, o Cruzeiro pode vai dando confiança. O Matheus Pereira também tem jogado com frequência. O William, lateral, voltou a ganhar a posição Voltou a de ganhar vaga. E o motorzinho do time, pra mim, um cara assim que poucos esperavam que o treinador fosse colocar pra jogar, entrou e tirou a vaga simplesmente do Dudu, na época, foi o Christian. Christian. O Christian é uma formiguinha que trabalha pra todo mundo no Cruzeiro. Eu acho que Esse ele tem menino rodado faz dentro pouco de campo o elenco. também. E o... E são mudanças pontuais. Eu acho que ele tem sabe? rodado pouco. Exatamente. Fagner no banco hoje, o William volta, Gabigol banco hoje, entrou no jogo. Começa a reparar, porque a Tem gente 2 falava... pontos importantes no Cruzeiro, Dena, rapidinho. Sim. Perdeu o Matheus Henrique, que era um dos melhores jogadores do time, o volante, muito bom jogador de meio campo, cara Muito bom jogador. com dinâmica. E o Cruzeiro vai fazer mais um jogo ainda, né? Os 4 que vão para a Copa do Mundo não vão jogar na próxima rodada depois da data FIFA. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Cruzeiro pega o Vitória no Barradão. O Cruzeiro ganhando esse jogo, ele fica líder durante a pausa para a Copa do Mundo, o que dá um gás para você treinar. Extra. Né, nessa parada que esses Às times vezes vão não é ter. até bom, né? O cara que tá com ritmo, né? É, que mas tá assim, jogando, né? E é algo Mas até é um fôlego. surpreendente, assim, porque você talvez não imaginasse que quando o campeonato parasse, o Cruzeiro fosse ser o líder do campeonato. Mas com aquele começo todo atrapalhado. Ainda mais com aquele começo. polêmica. E eu acho que isso alimenta uma confiança interna no trabalho, no olho, nos caras, assim, no vestiário, que eu acho que pode ser muito importante na retomada do campeonato. E rodando um pouco tem alguns pilares, né? Caio Jorge, o melhor jogador do time. Toco Losetti, um dos melhores do campeonato. Lucas Silva, muito importante, líder, capitão, jogando muito. Recuperou. E queria destacar o Cássio, cara. O Cássio, que há pouco tempo a gente comentava aqui, pô, barrou Gabigol, barrou Dudu, barrou William. O Cássio não vai barrar e o Cássio hoje tá pegando muito, cara. A defesa que ele fez ali. Tá pegando muito. Piquerez ali. Piquerez, o único lance assim, Defesaça. de fato perigoso do Palmeiras no primeiro tempo, e o Cássio fez uma grande defesa. Eu achei que o Cássio ia sair do time, cara. O Cássio viveu um momento muito ruim. E hoje ele tá assim. Cara, você tem 2 goleiros no campeonato, Muito bem, veteranos, que você olha pra trás e fala assim, cara, nisso aí você não precisa se preocupar, cara, que são Fábio e Cássio, cara. Sabe assim, você vai ter vários problemas no time, aqui e ali, mas pode ser um jogo ruim, um jogo, uma falha ali, outra coisa. Ficou. Mas você tem Cássio e Fábio hoje, por exemplo, 2 caras experientes, você olha pra trás e fala assim, tá tranquilo, cara. Tudo certo. Tá tudo certo. Mas não tava há pouco tempo. Ah, mas Não tá, acontece, não tá. acontece. Chutava ali, a bola entrava, cara. Acontece, o Tudo time bem, ele tava desajustado eu sei. também, exposto. Mas ele cresceu, assim. É que não era. ele Ele já cresceu. tinha perdido a posição no Corinthians. Sim. Né? Então, existia, óbvio, a dúvida se era uma coisa definitiva, um declínio definitivo, uma coisa sem volta. Pela idade, pelo momento da carreira, e ele tem provado que não. Porque Se eu sou tá técnico, tomando se eu uma sou ótima técnico forma. e eu olho e falo, meu goleiro é o Cássio, ou meu goleiro é o Fábio, eu falo, cara, o menor dos meus problemas tá ali, cara. Mas eu acho também Vamos que arrumar o resto aqui. o setor defensivo do Cruzeiro tá muito sólido. Sabe, hoje com o Fabrício Bruno e com o Jonas Jesus, hoje que jogaram também, sabe assim, são bons tem um bom porte físico, São os rápidos, dois, né? são rápidos, sabe assim, o Cruzeiro tá bem. O Cruzeiro tá bem, se você colocar cada posição do Cruzeiro, o Cruzeiro tá bem demais. É assim, com a confiança elevada, o grupo, você vê que o grupo, assim, o Gabigol tem se demonstrado um grande profissional, um grande exemplo, não é à toa que está tendo oportunidade, vai entrar e daqui a pouco vai ganhar normalmente a titularidade. Eu acho que não vai ter jeito, vai ter um momento que ele vai colocar o Gabriel para jogar junto, né? Porque fica difícil tirar o Caio, então vai ter que colocar o Gabriel para jogar junto. Mas você vê o Cruzeiro muito mais família, um Cruzeiro muito mais unido. Harmonia, Melhor né? mandante do Muito, campeonato. muito. Melhor mandante do campeonato. Hoje o Palmeiras perdeu a primeira como visitante, né? O Palmeiras vinha voando como visitante. E a gente preparou um material, assim, dos times que hoje estão no G4, né? Dos enfrentamentos entre eles. Cruzeiro, por exemplo, perdeu um jogo do Bragantino, Bragança, e ganhou muito bem do Palmeiras hoje e do Flamengo. O Bragantino derrotou o Cruzeiro, perdeu do Palmeiras, ainda vai encarar o Flamengo. O Flamengo derrotou o Palmeiras como visitante, perdeu do Cruzeiro como visitante. Eles estão trocando pontos aí, né? Nesse campeonato à parte do G4, que tem o Fluminense pedindo passagem, querendo entrar ali. A vantagem, vai se definindo, né? A vantagem do Flamengo, pensando lá na frente, é que enfrenta Cruzeiro e Palmeiras no Maracanã, né? Exato. No primeiro turno fez fora de casa, né? Isso, lá na frente, se os times estiverem brigando, como estão agora, pode ser uma vantagem, né? Mas ainda falta O Cruzeiro está mostrando um futebol. É bom o trabalho do Leonardo Jardim, né? O Cruzeiro está mostrando um futebol de candidato ao título. Eu falei cara. isso da rodagem, que eu lembrei do Jorge Jesus em 19,
que foi aquela fase do Flamengo com ele, que ele deu uma declaração falando que rodava pouco, descansar pra quê, que tal, não sei o quê. Descansar, ele? Lembra que ele falava isso daí? Sim, com fraturas. Lembra que ele falava? Eu tenho a sensação que o Descansar, ele? o Jardim tá tendo essa mesma postura aí, de rodar pouco, porque aí dá confiança, dá entrosamento. O Losetti citou uma frase aqui que eu gosto muito, do coletivo, né? Quando o coletivo funciona, o individualismo em algum momento ele vai aparecer. Vai melhorando. E aí cabe Todo pro Cássio, mundo melhora. Né? Cássio, Caio Lucas também, Silva, né? o Caio Muito Jorge.